Oi! Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo. São muitos seguidores, para informar todo mundo vai demorar. Oi, boa noite! Seguidores, seguidoras, amigos, clientes. Oi, Regina. Regina. Vicky. A Vânia. Oi, boa noite, gente. A gente está Tudo voltando bom? para as nossas lives. Hoje é a live com Edmilson após um longo inverno, ou melhor, final de verão, início de outono. E vamos voltar com toda A gente tá pompa viva. com Edmilson, porque é um escritor assim excepcional, da literatura brasileira contemporânea. Só um segundinho, desculpa, Rô, é que Vai, ele tá me vai. chamando aqui, eu só vou... Oi, voltamos, só um minutinho. Acho que a gente esqueceu um pouco de como é que faz os botõezinhos aqui. Esses botões, será que é aqui? Edmilson, vamos Não é ver. porque aparece quando ele assim, Edmilson quer entrar. Então, lembra? aparecia. Vamos ver se é assim. Não, é que vai aparecer o nomezinho dele e aí a gente vai aceitar. Por isso que eu... Oi, tudo bom? Quanta gente A gente está chegando. contando que a gente está voltando aqui com uma live de peso com Edmilson de Almeida Pereira, que ele tem um nome muito pomposo, né? Muito bonito. É um super escritor. Ele tá entrando na página, não é para entrar na página. Só ele tá um falando pra gente minutinho, aqui no tá? WhatsApp. Só a gente tá conversando com ele do outro lado. Tem um jeito de Bom chamar. dia. Oi, Bom dia tudo não, bom? boa noite Boa já, noite, né? a gente já tá... Ah, será que ele mora em outro lugar? Não, é o nosso cliente. Ele Será mora que ali ele na mora? Vila Mariana. É outro bairro, Vila Mariana. Bom dia, boa noite. Sim. Ai, ui. Ele tem que entrar na nossa... Gente, alô? Alô? Pro Edmilson entrar, ele Ele que tem que pede, não entrar, é? ele que pede. Mas a gente ficou tanto tempo sem fazer live que a gente tá confusa. Não, mas é isso. Ele tem que pedir pra entrar e a gente dá ok. Então, Vai só que aparecer solicitação. Ele ele não tá entrou. achando que a gente tem que chamar ele, entendeu? Deve ter essa possibilidade, mas a gente nunca fez assim. Já tentei, já chamei aqui. Ele que tem que aparecer. Vai lá no WhatsApp. Já falamos. Deixa eu ver se tem outro jeito aqui. Não, fala pra ele que ele tem que entrar. Já falei, já tá falado. Alô. Então, gente, voltamos de novo. Enquanto ele tá... Ele pede ou você chama? Como a gente chama, então? Quem tá falando? Catela. É o Marcelo, não é Marcelo? É o Marcelo. Não sei. Como é que eu chamo ele, então, Marcelo? Porque geralmente eles entram, as pessoas entram, que está do lado do comentário. Quê? Tem uma janela. Aqui tem os botõezinhos, ó. Não, copiar link. Só se a gente mandar esse link pra ele, ó. Está do lado do comentário. Entrou. Não, outra pessoa. No sinal de mal. Demais. Mal, demais. Convidar pessoas. Pronto, Achei. achamos. Eba! Peraí. Edmilson. Obrigada. Quem foi que nos salvou ali? Sinal demais. A gente tá tanto tempo sem fazer live que... Gente, eu estava com saudade. Foi um período, assim, bem difícil pra gente, com muito trabalho. Aliás, a gente nunca para de trabalhar, é incrível. Mas a força e o apoio de todo mundo sobreviver. Boa noite. Fazia tempo que não fazia live. A gente ficou muito tempo sem fazer live, esquecemos como era, Edmilson. Eu também me esqueci. O confinamento tirou os hábitos de visita, por isso. Verdade. Boa noite, gente. Que prazer revê-las. Bem-vindo a Mandarina, nossa visita virtual, mas tão acolhedora aqui, nossa, para você, para nós. A gente, essa live estava um pouco enfeitiçada, né? Até agora estava um pouquinho ainda. Que bom, muito obrigado
pelo convite, é uma alegria imensa. Eu acompanho vocês aí na livraria, no dia a dia, vocês sabem, né? Sim. Então, a gente poder Eu já conversar um mandei, pouquinho. a gente já mandou muitos livros para você, obrigada. Isso, tem mais alguns para buscar. Olha, Como é que vocês estão tem aí? pessoas aqui falando saudade das suas aulas, Edmilson. Pois é, gente, eu também estou com saudade das aulas Aqui, e das pessoas, Marcela. dos alunos, tanta gente bacana, né? É. A gente faz à distância, mas nunca é a mesma coisa, né? Nunca é. A gente vai atravessando o que é possível fazer. Estão falando vários. Agora eu vou apresentar o professor. Muita gente já conhece, a gente já leu e conhece, mas... Estamos com os livros. Mas eu vou apresentar Edmilson de Almeida Pereira. Como você já escreveu, santo Deus, que maravilha, hein? Poeta com dezenas de livros lançados, ensaísta, escritor de livros infantos juvenis, pesquisador, professor de letras da UFJF, Juiz de Fora, né? Federal Juiz de Fora. E você pesquisa cultura e religiosidade afro-brasileira, é isso mesmo, né? E populares também. E populares também. Fez letras na mesma faculdade, especialista e mestre em ciências da religião, mestrado em literatura portuguesa, doutor em comunicação e cultura, pós-doutor em literatura comparada da Universidade de Zurique, Suíça, professor titular de literatura brasileira na Federal Juiz de Fora. Bom, falando tudo isso, escritor fecundo, prolífico, mais de 12 títulos de literatura infantil. A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu também. Essa prole, você ficou grávido muitas vezes, né? Não, é que a vida vai pedindo, a gente vai trabalhando, né? E como encontra muitas pessoas bacanas pelo caminho, o meu trabalho é muito sempre em parcerias, muitas parcerias. Então é por isso que ele se multiplica. Trabalhar sozinho não é muito bom, de jeito nenhum. E são muitas pesquisas de campo também, voltados para análise e compreensão da diversidade. E você ganhou vários prêmios, são muitos, que não dá para a gente falar também. Então agora a gente vai... A live é também sobre a trilogia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que, na verdade, é importante a gente dizer que a gente só está com 2 aqui, que a gente ainda não conseguiu pegar com a editora Macondo, que é de Juiz de Fora, aliás, né? Isso. E a gente está esperando vir. Está faltando Está faltando um corpo à deriva. Um corpo à deriva. Um corpo à deriva, né? Eu tenho aqui do... o corpo à deriva. Aqui tem o ausente e tem o fronte. O ausente é da Relicário e o fronte é da editora Nós. Vale destacar que 2 são de Minas Gerais, né? E aqui de São Paulo. E são romances. Sim. É importante dizer que são romances. A gente já entra na trilogia, então eu acho que como a live é sobre isso, na verdade eu tinha pensado em você falar um pouco sobre essa sua trajetória, né? E depois a gente entra nas travessias. Pode ser, com certeza. Oi, gente, antes de tudo, meu enorme agradecimento a vocês, nesses tempos tão complicados aí para todo mundo, ver o trabalho que vocês têm feito aí continuamente com a livraria, né? Assim como tantas outras pessoas também da área, esse trabalho tem servido para a gente como um alento muito grande. Viver com livros, fazer livros num país como o nosso, e nesse momento principalmente, já deixou de ser um desafio pessoal, deixou de ser uma utopia. É um ato de resistência política muito séria. Num país que está trabalhando exatamente contra a afirmação do pensamento, cada livraria aberta, cada livro trocado, cada discussão que a gente faz como essa, tem servido aí de apoio para a gente não desistir do caminho e tentar ultrapassar esse período terrível que afeta aí a todos nós, né? Então é um prazer enorme. A gente demorou a ter o encontro, mas finalmente ele chegou, né? Bom, gente, das outras lives de vocês que eu acompanhei, eu vi que vocês trabalham assim muito à vontade. Então eu vou deixar correr também solto. Sim. Tá? Não vou me preocupar em levar muitas coisas, não. Mas essa questão de trajetória pessoal, ontem até tive um encontro aqui no Sesc do Rio de Janeiro, e era interessante porque eu conversava com uma jovem escritora, realmente muito jovem, né, 22 anos, e a ideia da live era discutir como que gerações tão diferentes conseguem conversar. E nessa hora que a gente pesa um pouquinho o que é essa ideia de tempo decorrido e o que é trajetória. Enquanto você vai vivendo,
Acho que raramente a gente para pensar. Mas ontem, por exemplo, diante da autora bem mais jovem, e ela fazia sempre questão de lembrar, né? Mas você já percorreu tantos anos, você também tantos, vamos percorrer muitos mais. Mas é nessas horas que a gente vai começando a ter uma ideia mais crítica mesmo das escolhas que fez, dos textos que escreveu ou deixou de escrever. Mas, do meu caso, principalmente, quando eu penso em trajetória, eu penso nas pessoas que eu encontrei pelo caminho, algumas se dispersaram e algumas eu continuo tendo muito próximas. A minha vida se dá muito em torno de pessoas. A escrita é muito consequência desses encontros. Então, como eu dizia ontem, eu acho que a minha trajetória não se faria se não tivesse tido, por exemplo, no caso da literatura, vamos restringir só ela, um encontro decisivo logo quando eu entrei para a universidade. Isso foi em 1983, século passado, vocês já imaginem. Né? E foi um período muito fértil porque eu havia recém deixado o serviço militar, que havia feito muito a contragosto, e a universidade foi o arejamento. Mas 83 ainda era um período de fechamento do país. A anistia veio 2 anos depois. Mas a universidade já começava a pressentir os ares melhores que viriam. Então havia um entusiasmo muito grande por leituras, performances. A poesia marginal estava muito em alta ainda aqui na nossa região. Né? A proximidade com o Rio facilitava muita troca com o pessoal da poesia marginal que estava muito ativo. E foi exatamente na faculdade que eu conheci alguns dos grandes companheiros do meu percurso literário. Autores que hoje continuam na ativa. E nós tínhamos um grupo de estudantes que se chamava Abre Alas, e esse grupo tinha gente do jornalismo, da arquitetura, das artes plásticas, da história, eu vinha da letras, e ele, como fazia performances de rua, aí tinha o pessoal do teatro, tinha as pessoas anônimas que se agrupavam junto com a gente nas apresentações, leituras de textos. Então, no fundo, não era bem um grupo, né? Era um aglomerado que fazíamos na época que hoje o pessoal chama de ocupação. A gente ocupava uma rua central da cidade, um veio principal de passagem, e a gente passava as manhãs de sábado discutindo literatura, lendo, acompanhando as peças de teatro. Essa diversidade de amigos, né, esse entusiasmo por fazer junto, é uma coisa que me acompanha até hoje. Eu gosto muito desse fazer compartilhado e pensar que a literatura, é claro, ela vai ter uma expressão individual, precisa ter uma expressão individual, mas esse individualismo ele só encontra sentido quando ele tem alguém próximo, justamente para ter a discussão, a partilha. Né? Uma experiência que me veio muito dessa época, né? Eu cito só aqui alguns nomes, né, para a gente situar melhor. O Luiz Rufato era desse nosso grupo da época. Hoje ele está com um percurso também todo próprio. Né? Garcia da Freitas, Fernando Fábio Fiorese, José Santos, que hoje trabalha muito na área da literatura infantil em São Paulo, né? A Patrícia Borges, que é uma artista plástica que hoje está na Alemanha, Humberto Michelini, que é um fotógrafo, jornalista que está em plena atividade. Então, o bom desse grupo é que a gente discutia abertamente sobre literatura. A ideia de você ter um estilo, ter uma marca, isso naquele momento para a gente não contava muito. O bom era a experiência de escrever e ter uns encontros informais e depois na rua debater os textos. E isso me ensinou, por exemplo, a não ter medo de que as pessoas falem do que eu escrevo. Então eu não tenho melindres, né? Esses melindres eu não tenho. Há pessoas que ficam muito incomodadas, né? Há um defeito no texto, há um ponto de vista diferente. Eu, pelo contrário, eu gosto que as pessoas remexam a escrita, né? Refaçam, recortem. Eu escrevo para mostrar os defeitos da própria escrita também, da minha sobretudo. A experiência do fazer que é legal. Então, desse grupo me veio muito essa liberdade. Eu não tenho grandes traumas com crítica literária, com, vamos dizer, né, uma abordagem diferente do que eu pensava na minha obra. Então, desse grupo me veio, sobretudo, acho que 2 lições. Literatura, para mim, ela só tem sentido quando compartilhada, mesmo que seja uma experiência individual. E segundo, tem um campo de extrema liberdade. Dentro disso que você está falando, eu lembrei que você ganhou um concurso Marco Ferrez, né? Que é um ensaio fotográfico. Exato, e eu fiquei pensando como você realmente vai transitando por todas as artes, né? A gente transita. Esse caso do Marco Ferrez, por exemplo, é uma parceria, ela é meio intermitente, que eu tenho com um grande fotógrafo e amigo, que é o Eustáquio Neves. Sei. Um trabalho extraordinário.
né? Tem uma pesquisa sobre o fazer a fotografia mais do que o fotografar. Então, ele tem uma visão muito metacrítica da fotografia. Ele reside hoje em Diamantina, mas a gente troca muitas ideias. Tivemos vários trabalhos juntos. Tem vários trabalhos dele em livros meus. E no caso do Marco Ferrez, na época, a gente escreveu um projeto conjunto para justamente mapear um pouco da construção visual que o Ferrez fez, né, na fotografia brasileira do século XIX. E aí eu acabo aprendendo muita coisa. Técnicas que, inclusive, depois eu levo para a literatura, para a escrita. Então, é mais uma parceria bacana, né? Então, dá um exemplo dessa técnica, assim, porque a gente lendo os seus livros, né, Edmilson, a gente vê que há uma diversidade muito grande em linguagem, né? Você que é poeta, escritor de literatura infantil, ensaio fotográfico, essa conversa com as artes plásticas, enfim, você que está pegando, né, chupando um pouco de todos os lados, como é que é trabalhar e transformar isso num romance, né, num livro? Vou pegar o caso do Eustáquio, por exemplo, né? Ele não é o fotógrafo por excelência no sentido do sujeito que usa a câmera para registrar uma imagem, uma figura, uma pessoa. Ele começou fazendo esse trabalho, faz muito bem, mas ele, com o tempo, ele desenvolveu uma técnica muito própria, que na verdade é um paradoxo, né? Para montar uma certa imagem, ele desmonta uma imagem que ele fez anteriormente. Então é como se você tivesse uma foto. Ele tem uma série de retratos, por exemplo, um trabalho belíssimo, em que ele vai pegar figuras de pessoas negras, então há um registro objetivo, mas depois ele vai decompondo essa imagem até chegar o momento em que você não tem mais aquela imagem original, você tem uma outra figura. Mas o importante no caso dele é estudar as técnicas que ele vai aplicando em cada momento. Então ele, por exemplo, costuma usar o filme, né, vai raspar em cima da película do filme. E essa ranhura, essa raspagem, ela vai fazer parte do que seria no depois, já não mais uma fotografia. Então, é algo que começa com a fotografia, mas de repente não é um quadro, não é uma escultura com a superfície mais lisa. Então, é um compósito de objetos, né? No fundo, é um objeto visual, mas que é fruto de um trabalho dele sobre a fotografia original. E essa raspagem é fantástica, ele faz coisas incríveis. Ora, eu peguei um pouco dessa técnica, e está aí nos 3 romances, porque eu tenho, historicamente, o romance que nós conhecemos, né? O romance de origem burguesa, o romance realista, essas classificações todas. Eu peguei essas estruturas e fiz como ele faz com a fotografia, raspei sobre essas estruturas. E ao raspar, o que eu tenho no final aí não é mais aquele romance, nem o romântico, nem o realista. É um outro objeto que eu chamo de narrativa fluxo. Narrativa fluxo. E acho que aí, na medida que o leitor for chegando, ele vai perceber que tem talvez uma história ou várias histórias, mas não é lá o romance como é, por exemplo, um Iracema. Você tem uma grande narrativa, né? Um conjunto de personagens. Entretanto, há personagens, há narrativas. Então, é como se fosse um romance feito a partir desse processo de desmontagem, decomposição da narrativa romanesca jamais conhecida. Isso é só um exemplo aí que eu vou fazendo. Um dia eu tenho que anotar isso num caderno à parte, porque a minha cabeça funciona como um caderno de anotação. Mas é importante dividir isso depois. Eu acho bacana, né, quando você pega outros autores que fizeram isso, igual o Manuel Bandeira fez lá no livro dele, Andorinha, Andorinha, né? Explica o nascimento de certos poemas. É muito bacana. Saber por que ele fez, como fez, onde decorreu. Então, é uma espécie de literatura outra. Né? E a gente escuta isso no seu livro, a gente lê e escuta. Mas é muito legal isso que você está falando de anotar esse making off, vamos dizer. Exatamente. É legal, porque o texto, agora você falando, para mim ganha outra dimensão. Pra mim também. A gente já pensa de outra forma, né? Porque você realmente é uma literatura muito diferenciada do que a gente vem lendo aí no dia a dia. E aí até uma pergunta que eu quero fazer, não sei se é um pouco capciosa, mas assim, quando eu li o Front, eu fiquei pensando, será que isso aqui é uma literatura para todo mundo? Uhum. Não sei se você pensou nisso, mas eu fiquei pensando, a gente até conversou, eu e Dani. Será que é todo mundo que consegue, que passa por esse texto, né? Porque é tão diferente do que, como você falou, do romance
romanesco, com o que as pessoas estão acostumadas a ler. Que a gente ficou imaginando isso. Não sei se você pensou nisso também, né? Porque é disruptivo, é uma inovação. E numa inovação cria, às vezes, um susto. E acho que amplia os limites, né? Porque a gente está acostumado com limites, com fronteiras, e daí você amplia. E isso, quando eu li O Ausente... A gente, cada uma leu um, né? Assim. Eu... A Dani leu um pouco do Front também. Né? E a gente conversou hoje bastante sobre isso. E é justamente isso. Esse ampliar limites. E como é que você vê os leitores de hoje lendo seu texto, né? Eu gosto muito das perguntas capciosas, tá? Porque elas justamente tiram a gente do eixo e te obriga a elaborar um pensamento, uma resposta mais complexa. Eu acho que aí, antes de responder a sua pergunta, eu acho que cada autor, cada autora vai formando, né, na sua trajetória, a gente falava de trajetória, um conjunto de informações que vai reunindo e que acaba aplicando e que faz parte do seu processo de escrita. Então, a gente tem 1000 processos, 1000 formas diferentes de fazer um romance, fazer um poema. Eu sempre, desde que me dei conta de que queria trabalhar com escrita, isso aí, aquele ano de 83, é decisivo para mim, quando eu entro no grupo, que já tinham pessoas que tinham publicado, que trabalhavam com poema, eu pensei o seguinte, né? A escrita vai me tomar um grande tempo da minha vida. Então, naquela época, com 22 anos, eu podia estar indo aos bailes, que eram muito legais. A gente ensaiava os passos na garagem, e às vezes no sábado à noite, em vez de ir para o baile, eu ia escrever um poema. Então, eu comecei a pensar, eu vou abrir mão de muita coisa da vida para poder escrever. Então, a escrita tem que ser, para mim, algo muito consciente. Eu sempre procurei, sempre procuro, né? Não sei se é tanto, mas sempre procuro uma autocrítica e tentar ter para mim, com uma certa clareza possível, o que eu quero fazer com o texto. E por que eu quero escrever um texto. Então, sempre li muita crítica. Aí veio depois a profissão também, ser professor de literatura, teoria. E eu procuro puxar isso para o meu campo de criação ficcional e poética. Então, no caso dos romances, esse caminho pedregoso, espinhoso, ele é intencional. Ele é intencional. Porque, claro, eu tenho uma consciência desse histórico da narrativa ocidental, que a gente conseguiu demarcar como o grande romance ocidental. Eu conheço bem esse histórico, né, das narrativas do final do século XVIII, a construção do ideário do romance romântico no século XIX. E duas coisas vão se construindo paralelamente aí, né? A figura do escritor e a figura do público. Um não se dá separadamente do outro. No caso específico, por exemplo, daquele romance bem significativo do século XIX, chamado romance burguês, você tem um momento decisivo que é quando o escritor escreve pensando no público. Mas pensando, né, sobretudo quando vira o romance de folhetim, que é uma base das nossas telenovelas até hoje, né? Esse narrador ele tinha que, de algum modo, fazer algumas concessões ao público para não perder o público. Muitos textos saíram no jornal, no folhetim, se o público não gostasse, interrompia a narrativa. Mas igual a Netflix hoje, ela corta, né? Ela não deixa a segunda temporada, se o público não estiver agradando da série. Então, esse pacto, às vezes, entre o público e o autor, faz com que muitas vezes o autor tivesse essa preocupação de uma narrativa mais linear, mais palatável, né? E aí tem todo um campo de estudo fascinante, né? Eu trabalhei muito com isso. Isso vai gerar aquela ideia de um leitor permeável, um leitor que vê no texto o que ele gostaria de ser. Ele se identifica com a narrativa. As telenovelas têm muito isso, né? Por isso fazem tanto sucesso. Esse leitor permeável, ele acaba não tendo um senso crítico para entender as contradições da narrativa, mas ele ama a narrativa, ele gosta da narrativa, né? Hoje equivaleria mais ou menos um pouco àquilo que nós temos o leitor fã. Sim. Né? O leitor busca no texto que é correspondente a ele. É um caminho extraordinário da literatura. Faz parte, né? Eu acho que é um dos caminhos possíveis. Ele está aí muito vivo, continua valendo. Eu acho que ele é importante, por exemplo, para, de certo modo, ampliar o campo de leitores. Que entra num texto e se identifica com ele, obviamente ele se sente tentado a procurar outros livros. Sim. Isso é mais do que válido. Há depois um viés muito grande, que é daquela narrativa mais realista, que é o autor achando que, através da literatura, ele consegue não só descrever o real, mas corrigir o real. Ele faz uma crítica virulenta da realidade e a literatura acaba sendo esse lugar de reflexão para uma possível transformação do real.
o que acaba não acontecendo depois. Para você mudar a história, a gente precisa de meios materiais muito mais drásticos, né? Que não só o texto, que não só o livro. Mas é um viés também muito forte, que serve, por exemplo, para trabalhar, como a gente vê hoje, com as questões dos grupos minoritários ou marginalizados. Se a gente Sim, olhar bem, mas está muito calcada na experiência, na sim, identificação de uma identidade, né, de um grupo. Esse realismo que denuncia a desigualdade, ela dá voz, ela passa a ser porta-voz desses grupos que estão à margem. Então, eu fico só nesses dois grandes viés aí da narrativa ocidental e gosto muito deles, mas sempre me perguntei o seguinte, né? Não há possibilidade de fazer algo fora disso, né? E há romances extraordinários nessa linha. Quando eu penso na Clarice Lispector, aqui, acho que todo mundo pensa junto comigo. A obra da Clarice é um desconcerto desses dois grandes livros. Aí vem um Guimarães Rosa, vem um Osman Lins, por exemplo, e são, né, vem um Cortázar com o Jogo de Amarelinha. E é exatamente aquele campo da narrativa, né, moderna, sobretudo, que ela, de fato, parte da literatura com uma grande dificuldade. Né? Eu tenho pensado muito, a vida não é fácil, a narrativa também não vai ser. Tá? A literatura ela é em si uma grande dificuldade. Não que ela seja inviável para o leitor compreender, mas ela vai pedir um pouquinho mais de empenho, porque já exigiu do escritor também. Já exigiu do escritor. E, duramente, esse viés narrativo, ele tem muito de experimental, ele tem muito do autor que escolhe correr riscos. Né? Eu venho de uma geração, como eu falei para vocês, que cultuava muito a ideia da liberdade. Então, liberdade implica risco. Não há liberdade sem risco, né? De forma alguma. pensei Impede no isso. ausente agora, sobre liberdade. Mas tem só Exato. uma questão, antes da gente entrar na trilogia direto, é uma questão, ideias na linha, é isso? Há, então, uma desconstrução do romance clássico com a confecção da narrativa fluxo? Exatamente. Esse meu projeto é intencional. É um projeto intencional. Então, as três narrativas, na verdade, elas usam técnicas, né, de várias perspectivas narrativas. Eu aplico, por exemplo, um pouco da técnica do nouveau roman, que é uma vertente do romance francês, né, que chegou pouco no Brasil, em que a ideia principal não era nem contar uma grande narrativa, mas entender como você conta a narrativa. Como você conta a narrativa. Porque isso aí, claro, vai se contrapor àquela narrativa burguesa que eu comentava, em que você tem um estilo bem conhecido que é chamado romance de formação. É a história de um personagem que sai da cidade pequena, vem para a cidade grande. sim. Ele tem toda uma trajetória de superação das dificuldades e chega em algum lugar. Ele chega lá, o famoso chegar lá. É claro que tem mil peripécias no meio. Esses romances com os quais eu trabalho, e que são a minha linha de escrita, não há um lá para chegar. Os Sim, personagens não querem chegar a lugar nenhum. é a Não travessia. existe um lá, inclusive. Então, eles estão mais preocupados em entender como é que eles falam de um mundo numa crise profunda. Se a saída vai ser amanhã ou depois, se vai ser pela religião, pelo misticismo, pela ciência, isso não está no horizonte deles. Vamos só retomar a trilogia, para quem entrou agora, ou quem no início a gente não falou. A trilogia são 3 livros. O primeiro é O Ausente, da editora Relicário. O segundo é o que está com você, Eu mostro daqui. O Corpo à Deriva, que é da editora Macondo, e o terceiro, Fronte, da editora Nós. É uma trilogia que chama Náusea, e eles têm... a gente conversou e a gente pontuou, né, o que tem em comum, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi o tempo, como cada um tem um tempo e como cada um tem essa travessia, né? Cada um atravessa, é atravessado de uma forma. E então, assim, o primeiro é o eu, o segundo o pacto do nós, e o terceiro a comunidade, o coletivo. Eu não sei se você quer falar de cada um deles, se a gente fala um pouco sobre eles juntos, porque Acho que eu posso dar uma piadazinha, né? Falar um pouquinho daquele making off que a Roberta comentou. porque acho que o eixo tem a ver com a temporalidade e o desdobramento são os pensamentos, né? Todo mundo pensa muito. Isso, exato. Bom, eu vou sintetizar um pouquinho. Bom, em primeiro lugar,
são três narrativas fortemente ancoradas na lógica do existencialismo sartreano. Então, não por acaso o título da trilogia é uma referência ao mundo do Sartre, né? E o que me interessa lá do mundo do Sartre? Ele tem uma trilogia também que ele publicou, né, que se chamava Os Caminhos da Liberdade. Então, ele publicou A Idade da Razão em 45, o Sursi também em 45 e Com a Morte na Alma em 49. São três livros. São três livros. E começa com A Idade da Razão, com um personagem que tem uma fala muito interessante em determinado momento, né, e que ele vai dizer o seguinte: eu sou um sujeito liquidado. É o Mathieu Delarue. Ele está com 40 anos, né, ele vai andando pela rua, em determinado momento ele vem na cabeça dele a frase, né, eu sou um sujeito liquidado. Aí ele vai, no desenrolar do capítulo, dizer que não interessa tanto a frase, mas essa ideia que surgiu para ele é uma ideia nova. E ele quer desdobrar essa ideia. Então ele vai ruminar essa ideia do que é um sujeito liquidado. Então, é uma trilogia onde a ideia do pensar é o eixo mais importante. E aí, no caso, né, quando eu volto à filosofia do existencialismo do Sartre, há um eixo que é importante nesses três romances. O Sartre coloca a existência como algo que prevalece sobre a essência. Então, primeiro é preciso viver. Eu tenho que viver, né? A transcendência virá depois. Então, a ideia da materialidade é muito importante. Isso está lá muito no Ausente, né? Sim. Então, ele anda pelo mato, ele se arranha com o cavalo no meio da corrida. Né? No caso de Um Corpo à Deriva, os personagens batem na parede, cortam a mão. Né? No caso do Front, né, há vários personagens que transitam, eles fazem coisas muito físicas. Né? Tem uma sequência lá que é do Ferro Velho, que você vê as chispas de fogo saindo do trabalho manual. Então, o viver concretamente é muito importante. Porém, uma vez vivido, esses personagens vão pensar sobre esse vivido. Então, a trilogia, nesse sentido, o que ela tem como importante? Em primeiro lugar, ela não tem uma história. Nenhum dos livros tem uma história central, dominante. Eles têm fragmentos de história. Sim. Né? Fragmentos de história que vão sendo recuperados, né, a partir das experiências práticas, e os personagens pensam nessas experiências. Tá? Então, eles têm três cenários bem parecidos. No caso de O Ausente, você tem um personagem no final da madrugada, né, ele está deitado na cama com a esposa e está decidido a cometer o suicídio. Um ato muito concreto, muito objetivo. Enquanto amanhã não chega, ele vai repassar toda a trajetória de vida dele. Ele vai pensar uma série de fatos. Não sei se ele vai cometer suicídio ou não, mas o percurso do pensamento sobre tudo isso é fundamental. No caso de Um Corpo à Deriva, né, no caso do Ausente, são duas pessoas idosas, são duas pessoas já com idade avançada. No caso de Um Corpo à Deriva, você tem dois jovens no ápice de uma crise. E aí o que vem, o detalhe é que a gente não sabe qual é essa crise. Sim. Ela é uma grande nuvem que paira, né, dá uma sensação de sufoco, de falta de saída. Eles estão no quinto andar de um apartamento, se encontram uma tarde, e eles têm que tomar uma decisão. A decisão é cometer o suicídio. Só que enquanto o suicídio não vem, e eu não sei se virá, eles vão recuperando, através da discussão e da conversa, uma série de dados que têm a ver com a história, tem a ver com o tráfico transatlântico de escravizados, tem a ver com a crise do discurso, por que a gente fala, para que é que a gente fala tanto. Discute, por exemplo, a questão, né, da importância dos ancestrais, dos antigos. O a gente tem ouvido falar muito, né? Eu tenho a memória dos antigos, os antigos me guiam. Aí, um determinado momento lá que o personagem vai dizer, né? Os ancestrais também tinha hora que não sabiam nada. Como é que eles vão guiar a gente também? Nós estamos perdidos. Nós estamos sozinhos, a gente vai ter que resolver. E no caso do Front, você tem um indivíduo numa fila, esperando para pagar uma conta de lotérica, e enquanto ele espera, ele vai vendo as pessoas passando na frente dele. E vai recordando os fatos do bairro onde ele morou. O eixo comum desses personagens todos é que eles são sozinhos. Tá? Eles não têm transcendência, eles não têm nenhum anteparo, nem da religião, nem da ciência, nem da memória. São sujeitos, né, desnudos do mundo com um destino com o qual eles têm que se defrontar. E eles têm que resolver esse destino. Então, é uma ideia de abandono, realmente, que acompanha esses personagens. Quem procura, por exemplo, uma espécie de saída mística ou cabalística, são narrativas que a gente conhece muito, né? Estão no cinema e tudo. Esses romances não oferecem isso. Esse eixo está lá para o sujeito ter que
diante do trabalho dele de viver, ele só tem a vida, ele tem que pensar sobre ela. Então são personagens solitários, são poucos que falam consigo mesmo o tempo inteiro. Aí o fluxo do pensamento é fundamental. São dilemas, né? São dilemas. Muitos dilemas. Exato. Sim, sim, termina. E, por exemplo, né, a gente tem muito esse vigor da narrativa de aventuras, em que você pega um personagem, acompanha a trajetória dele, então há um fluxo até rápido. Sim. Esses 3 romances são propositalmente lentos. Sim. Eles querem deter o leitor na cadeira, onde ele estiver, né, para o leitor ler com calma, voltar sobre o texto, ruminar a narrativa, tanto assim que eles não são muito longos, porque se fossem seriam realmente impossíveis, né? Eu poderia continuar a vida inteira nesse ritmo. Mas eles são muito fortes. Porque a ideia é um pouco essa, trabalhar com essas iluminações da angústia, né? E isso que você falou, pelo menos comigo, o From, eu achava que falava front, mas é From, né? O From, ele teve esse efeito comigo, porque eu lia um pedaço e ficava assim, deixa eu pensar, peraí. Aí eu ficava, você realmente sai um pouco dessa vida acelerada que a gente tem, força a gente a sair dessa vida acelerada para parar e pensar, e ficar, e voltar no texto, e continuar. Né? E você falando agora, até no From, você falando assim desse personagem parado ali na fila da lotérica, vendo as pessoas passarem. Agora, sabe que na hora me passou assim pela cabeça um pouco, mas agora me lembrou muito da Mrs. Dalloway. Né? Exato. Só que ela, no caso da Mrs. Dalloway, ela está andando, né? Ela está sozinha ali, mas está andando e está passando pelas pessoas. No caso dele, ele está parado, né? Eu inverti o cenário, né? E veja bem que são experiências muito banais, nos 3 romances. São. 2 jovens que se encontram, são 2 universitários, no corpo à deriva, né? São 2 universitários. Uma vida de idosos no meio rural também, que passam a noite juntos. Nada mais banal, nada mais comum. Fila é o que não falta no Brasil. Né? A gente vê sempre todo mundo na fila. Está todo mundo lá. A gente mesmo fica muito. Então, o fato, nesse aspecto assim, mais imediato, ele é muito básico, muito banal. A questão que os romances propõem é exatamente isso. O que acontece quando a gente desnuda o óbvio? Né? Quando a gente desnuda o óbvio, é aquela pergunta do Drummondiana, né? Aquela dúvida Drummondiana, né? O que tem por trás do homem, por trás dos óculos do homem de bigode? E também o que tem por trás do que a gente recebe, né? Isso eu pensei muito no Ausente. Exato. Ele já é quase um destino, o destino dele está traçado, então ele não tem mais liberdade. É uma rebeldia, né, contra essa imposição, né? E o Ausente é interessante, né, por uma questão muito, que eu acho curiosa. Eu recebi vários comentários muito afáveis de leitores e as pessoas impressionadas com a fidelidade do Inocêncio à fé. Sim, né? Sim, verdade. Aí eu fico pensando, claro, o autor produz o texto de um jeito, as recepções mudam. Isso que é o jogo da literatura, né? Mas eu acho que o Inocêncio, por exemplo, ele é um sujeito que tem muita fé, tanto é que ele continua a vida dele lá, mas ele faz um jogo que é como se a gente pegasse um relógio que a gente usa todo dia, né? Ele me dá as horas todo dia. Mas chega uma hora que eu quero desmontar esse relógio para ver como é que ele funciona. Então ele continua sendo um homem da fé, mas ele quer desmontar a fé para saber como que ela funciona. E esse desmontar a fé, aí é que vai criar uma série de dúvidas, de angústias, de perguntas, né? Que vai levá-lo a ser um sujeito que não abandona esse mundo da transcendência, mas talvez até por aprender como ele funciona, ele acaba questionando o sujeito maior que colocou tudo isso para funcionar. Eu adorei a palavra empelicado. Pois é. Que é o fato também das culturas populares. Né? É incrível voltar a essa coisa da placenta, e que tem a ver com a origem dele, né? Ele se debate com isso o tempo todo, a vida toda. E eu realmente não cheguei à conclusão se ele se mata ou não. A ideia é exatamente... Porque a angústia são 3 romances angustiados, né? Sim. 3 romances angustiados. E a angústia, como a própria etimologia da palavra sugere, é travessia. Sim. A angústia ela é a ponte, ela é o meio do caminho, ela é a travessia. Então, não são romances de chegada. É como eu comentava com vocês, né? A gente tem uma larga tradição do romance, e não por acaso muitos deles vão depois para o cinema, aí você cria aquela trilogia, aquela série,
mas você tem um ponto de chegada, um destino final dos personagens. Isso é muito bom porque dá para a gente depois a catarse. Uhum. Passei por tanta melancolia, por tanta angústia, mas cheguei e posso respirar. Esses romances eles ficam exatamente no auge do lugar em que você não consegue respirar. Exatamente. Exatamente. Isso provoca no leitor. Antiga, né? E provoca na gente, como leitor, também prende o ar, né? Assim, a gente fica meio parado também. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Eu vou fazer primeiro uma que, apesar, assim, você falando e o próprio texto mostra uma escrita muito racional. Claro que você está mergulhado, você tem pós-doutorado em literatura comparada, ou seja, você tem uma vida de estudo em literatura, o que te deve ter feito, obviamente, pensar em literatura nesses anos todos. E acaba refletindo na sua escrita que fica racional, está muito mental, né? Com muitos como é que fala? Conceitos, né? E aí quebrar esses conceitos e tal. Você falando me mostra muito uma arquitetura, né, de escrita mesmo. Só que, ao mesmo tempo, você é um poeta. Então, a gente vê muito do lirismo, da poesia na sua prosa, né, no romance, o tempo inteiro. Mesmo quando você, em alguns momentos, coloca em formato de poema, acho que não é nesse, acho que é no outro. Aqui tem, mas mesmo quando não está no formato de poema, né, que no Ausente tem algumas partes, né, em formato de poema tradicional, mas no texto corrido tem muita poesia. E aí vai para a minha segunda pergunta, né, que é como é que trabalha? Primeira pergunta é isso, como é que é misturar essa racionalidade toda com essa coisa da poesia que gera emoção, né? E a minha segunda pergunta é: me pareceu, no From, um trabalho muito grande de palavras, de vocabulário, de gramática mesmo. Você usa... Tem até frases assim, que tem vários dois pontos, né? Que isso também acho que é um recurso da poesia. Então, como é que é esse trabalho também de quase artesanal com as palavras? Não, é muito interessante esses comentários, porque, de fato, né, quando o autor pode falar da construção da obra, eu sou fascinado pelos processos de construção. A gente falava daquela ideia de percurso, e, claro, a gente puxa muito o percurso de vida da gente para o processo de escrita. Eu faço isso, não evidencio, eu não gosto de ser um autor autobiográfico, eu gosto de falar pouco da experiência pessoal de vida, penso muito na ideia da literatura como uma ficcionalização, até para nos dar uma dimensão de mundo para além do real que nós temos. O real está dado, a gente pode mergulhar sobre ele, escavá-lo, mas eu gosto daquela literatura que vai propor, ainda que seja um real, mas um real outro, que é o da linguagem. Que é o da linguagem. Então, isso vai causar sempre um estranhamento quando for confrontado com o real objetivo que está diante de nós. O caso do From, como você lembrou muito bem, né? É uma história comum, uma pessoa na fila, num bairro, olhando os outros passarem. Isso é cotidiano, né? Como eu falava antes, a gente pratica isso. Agora, quando isso se torna linguagem, o processo de construção vai gerar um outro real, que não é mais aquela pessoa que está na fila da rua. É esse estranhamento que me interessa. E aí sim, tem um trabalho artesanal, né, de construção da linguagem. Por exemplo, há um recurso que eu uso na poética, que é de quebrar o ritmo, às vezes, da frase. A minha ideia de musicalidade poética, ela não é da musicalidade clássica, por exemplo, em que você tem aquela nuance das notas que vai te embalando, de certo modo, até desenvolver uma emoção de melancolia, de euforia, de prazer. Eu gosto daquela musicalidade em que ela cria um determinado clímax e, de repente, ela quebra. Não por acaso o blues é uma referência muito grande para mim. Você vai muito bem embalado uma letra de música de blues, vai desenhando o encontro amoroso, de repente tem uma relação de luta, de intriga e quebra tudo. Esse lado dramático do blues eu gosto muito. E a própria estrutura do blues, como comentam alguns teóricos, ele é feito por uma nota que falta. Você tem duas notas, depois tem uma terceira que falta. Nesse vazio, aí você preenche com o movimento do corpo, com a batida de palmas da mão. É o que está no samba também, a síncope, né? A síncope. Então, a minha escrita poética tem muito da síncope. Eu trouxe isso para a prosa. Por quê? A cada vez que o ritmo é quebrado, eu pretendo justamente que o leitor volte 2 casas atrás para reler o que foi proposto. Nessa segunda leitura tem algo novo que vai se abrir. Então, depois de cada 2 pontos,
tem sempre uma espécie de fluorescência de um significado, de um certo sentido. Então, é uma leitura, nesse caso, trabalhosa, sim. Ela é cerebral. Só que, às vezes, a imagem que vem depois, ela é lírica. E o aprendizado pela lírica, ele é muito pela sensação. E aí, essa sensação, ela é completamente ao acaso. Ela é livre, ela não depende da informação do autor, de nenhuma escola. Cada leitor vai estar disponível para isso. Então, essa junção de razão e emoção tem a ver também, como a gente fala, né, com o fundo cultural de cada um. Ai, lindo. Minas Gerais é um estado profundamente barroco, né? A grande base de uma certa cultura mineira é o barroco. Nós somos contraditórios por natureza. Mineiro é quieto, mas fala demais. É verdade. Eu estava revendo uma entrevista do Drummond, é impressionante, o Drummond falando. Né? A gente tem aquele retrato dele, aquela figura sisuda, quieta, linear, né? Fixa. Mas deixa o Drummond falar. Né? Uma explosão, uma velocidade de fala impressionante. Então, esses contrastes no Estado, como cultura, genericamente falando, são muito fortes. E eu gosto disso. Só que ainda há um detalhe. Para mim, a exacerbação do barroco é o que vem um pouquinho depois, que é o maneirismo. Que é quando a gente extrema as contradições. A gente leva as contradições ao extremo. Então, eu posso ter uma racionalidade muito evidente, mas que me leve a uma sensação afetiva, amorosa, lírica, que não tem nada a ver com a razão. Então, os romances procuram fazer isso. Estão sempre no limite, né? Que é um terceiro estado de experiência que a gente, hoje, está muito complicado. Por isso que eu insisti. Nós estamos num mundo que voltou à dicotomia. A gente acompanha nas redes sociais todo dia, né? Se eu coloco um assunto em pauta, imediatamente as pessoas são pró ou contra A ou B. Sim. Voltou à dicotomia. Então, esses três romances, eles querem justamente provocar essa ideia de que nós podemos viver num outro limite que não é o da dicotomia. E já vivemos isso em algum momento. Né? Quebrar os limites, quebrar as barreiras. Por exemplo, você lê uma página do romance e não tem entendido. É perfeitamente natural isso. Eu quero que isso aconteça mesmo. Porque hoje nós somos obrigados a ler um romance e fazer uma resenha amanhã, para dizer que eu entendi. O não entendimento também é parte da nossa experiência. A obscuridade. Tem uma frase com a qual eu trabalhei, interessante. Na Europa, na Idade Média, eles tinham um costume de, às vezes, escrever nas paredes, desenhavam um relógio, né, que chamava meridiana, colocavam algumas frases. Aí eu recolhi uma frase, na época de pesquisa, que dizia o seguinte, né? Eu falo com as sombras, mas falo claro. Né? Eu falo de maneira confusa, truncada, mas eu falo claro. Tá? Então tem uma busca de uma decifração aí que vai te obrigar a exercer não só o pensamento, mas a imaginação também. Para a gente ter que consertar. Eu estava pensando aqui nas livreiras, que somos nós. Isso que você está falando acontece muito aqui, né? A pessoa fala, indica um livro, sobre o que é? Aí você tem que, sabe, você tem que... Às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas como eu li... Eu posso falar da história, mas é que não dá para a gente passar, né? O que a gente lê, você falou de cada um ter a sua individuação e a sua obscuridade, a sua forma de ler e vivenciar o mundo. É tão importante a gente conseguir passar isso para as pessoas, para os leitores, ao invés de só a história é essa. É difícil para nós também, para os livreiros, porque a gente lê bastante, né? A gente é leitor antes de ser livreira. Vocês têm um panorama muito amplo do que está acontecendo, né? Sim. É verdade. E eu fico pensando que vocês devem passar um pouco de dificuldade, às vezes, quando o leitor olha para vocês como um catálogo de referência. Isso, é isso que eu estou falando. Para isso, para aquilo, para aquilo. É disso. E vocês acabam tendo experiência da pluralidade. Mas toma muito cuidado também quando a gente fala assim, é a minha leitura, sim, né? A gente, tanto que a gente de vez em quando discorda. Às vezes muitas vezes. A Dani gosta de um livro, eu falo, eu não gostei tanto. Eu sou muito assim, eu gosto muito de livro racional. E eu emocional. Então, eu gosto de ler assim, eu gosto de ver esse por debaixo do que eu escrevi. Então, por isso que eu faço essas perguntas, porque eu gosto de ver por debaixo do que o escritor está escrevendo, por que ele escreveu daquele jeito. Tá? A Dani gosta mais da coisa do conteúdo, do sentimento, das emoções que
que faz. Então, assim, a gente de vez em quando discorda e a gente fala, olha, eu gostei, mas a Dani não gostou tanto. Porque é isso, é muito da pessoa, né? E E essa é a experiência do literário, né? Essas contradições, essas diversidades, essas diferenças, no momento, no mesmo momento, né? sim, Eu fico muito preocupado, às vezes, quando a literatura fica muito, vamos dizer, chapada. Né? sim, Todos leem sim. igual, todos pensam igual, veem a mesma coisa, é. seguem a mesma linha de livro. Há uma Então, riqueza humana que ela se dá nessas tensões. Né? então, aí é um ponto que eu queria pegar, porque a gente também já está acabando o tempo, é, que é o seguinte, assim, como é que você vê, então, a literatura daqui para frente? Me parece, assim, que você está trazendo uma maneira nova de pensar. Eu, antes de ler o From, não tinha lido outros livros nessa linha que você está escrevendo, né, nesse tipo de linguagem e tal. Como é que você está vendo, assim, a literatura daqui para frente? Até em relação a outros autores, para onde você acha que pode caminhar? Se dá para fazer esse prognóstico? Aí eu tenho uma visão que eu chamo de uma visão mais histórica da literatura. Vou pensar na história da literatura. Né? E se você olha fenômenos como o que a gente observa hoje, né? Uma literatura mais palatável, uma literatura mais massiva, uma literatura mais no mercado, uma literatura mais politizada, um engajamento social. Em diferentes momentos a gente teve esses cenários de escrita, com públicos atuando sobre a literatura, os críticos têm um papel sempre muito importante, e, eventualmente, né, como grandes cometas atravessando esse cenário, aquelas autorias que abrem uma janela a outra, abrem uma janela diferente. Então, esse é um grande cenário que, considerando o que a gente tem hoje como processo histórico, ele se mantém, eu creio, ainda por um tempo muito longo. Por um tempo muito longo. Até porque a gente precisa de algumas formas literárias que garantam que o nosso mundo está estável, né? A gente precisa dessas formas literárias e precisa de outras que apontem para mundos ainda não pensados. Então, os dois extremos estão aí, e esse tensionamento eu acho importante. Por isso que eu gosto muito também de pensar no papel que tem os mediadores de leituras, né? Os professores, os educadores, os críticos, né? Os próprios leitores críticos hoje que atuam muito. O que eu, às vezes, reputo um pouquinho complicado é que quando essas respostas têm que ser muito rápidas. Eu, por natureza, sou um sujeito de maratona, eu vou devagar. Né? E agora eu descobri que eu sou um sujeito mais lento ainda. Eu faço maratona, mas pensando em maratona de marcha atlética. Isso eu ia falar, Mais marcha devagar ainda. atlética. Mais devagar ainda. Né? Você falou da Então, mediadora, a nossa mediadora do Clube de Leitura, Paloma Franca Amorim, está aqui. Está aqui assistindo a gente e falou muito bom, uma partilha que é uma aula de estética literária. muito bacana. E se vê que estão muitas vozes que podem conviver. Porque eu acho só muito perigoso quando você tem uma linha literária, uma forma de escrever, de receber literatura, que se impõe sobre as outras. Eu acho que se empobrece a nossa experiência como indivíduo e como grupo. É esse caldeirão contínuo de enfrentamentos, de vozes diferentes, como a gente tem hoje no Brasil. O nosso momento, a despeito da crise social do país, literariamente ele é muito fértil. Sim. Tá? Quem quiser buscar o seu texto mais de interesse próprio, o elenco é muito vasto. Isso, como história da literatura, é importante. Eu acho muito importante. Igual quando eu fico do lado lá como professor de literatura. Eu gosto de passar, discutir com os meus estudantes o cenário mais variado possível. E depois cada um vai com a sua experiência focar no que for do seu interesse. É o caso dos romances. A gente tem hoje uma prosa no Brasil muito variada. Seria ruim se tivesse só um viés predominante, como já aconteceu em outros momentos. Então, eu acho que em termos de história da literatura, o cenário ainda avança por muito tempo. A gente ainda tem muito futuro, né, para desafiar quem escreve e quem lê. E isso é bom. Está muito fértil, né? Então, ainda. É um tempo de crise, mas de criação também. De criação também. Edmilson, foi maravilhoso te escutar, obrigada. Ouvi o Edmilson 2 vezes e a impressão que tenho é que poderia passar horas ouvindo, mas confesso que comecei a ler o livro e parei. Agora estou mais animada para voltar. Pode reclamar com o autor. Pode reclamar com o autor. Fátima, é de propósito que ele fez isso, é para você parar mesmo e voltar. Mas só ver se tem mais alguma, tem mais 2 minutos, só ver se tem alguma pergunta que passou. A gente gostou muito de conversar com você, mas mais do que isso,
essa sua forma de trazer para nós a literatura é a forma que mais, pelo menos eu que sou emocional, que mais mexe comigo. Porque além do emocional, do lírico, de como você não é rígido na fronteira, né? Os limites são assim abertos, você traz também o registro, né? O universo cultural, social, tudo isso que está acontecendo com a gente, acontecendo no mundo, esses dilemas políticos, e tudo traz de uma forma leve e lírica. É muito impressionante como mexe muito mais comigo, pelo menos, leitora e emocional, mas também racional e também ser humano, mexe muito mais comigo do que algo muito, como você disse no começo, que você já resolve, né? Você começa a ler algo e daí está resolvido ali e tem levanta uma bandeira que fica muito abusa do nosso não pensar, como se a gente não pudesse mais pensar e nem sentir, a gente já tinha que estar sendo direcionado, né? Você não direciona, mas você traz na sua escrita tudo isso que eu estou falando, todos os problemas existenciais, sociais, a gente vai nadando com você contra e a favor da corrente. Não, isso é bom, são percepções importantes, porque se eu tenho um princípio com a literatura é esse, dessas liberdades de expressão, essas liberdades de pensamento, em que você vai amadurecendo também, não só o senso crítico, mas também a sua experiência afetiva, né? Elas não precisam ser dissociadas. Sim. Elas podem caminhar conjuntamente. Tem uma pergunta. A proximidade com o Bernardo Soares? Eu sou um leitor de Fernando Pessoa, né? Eu acho que a minha geração leu muitos autores como Pessoa, Drummond e tantos outros. É inevitável que você puxe, de maneira às vezes inconsciente até para a sua escrita, elementos desses autores. E o Bernardo Soares, com certeza, né? Tá lá justamente por isso, é você ter diante de si a palavra, que é tão material e tão concreta, mas quando você abre, é uma janela fluida. E aí, o que eu faço? É uma janela fluida. A gente vive um tempo em que a gente quer tanta segurança objetiva e às vezes ela não existe, né? Sim, isso. Vamos pensar o mundo fora disso. E a gente vai ter que fazer outra live, o pessoal está aqui pedindo já. Não, a gente volta para conversar. Vamos voltar, Edmilson, logo mais. E se fosse presencialmente, sempre melhor, né? Parabéns, muito obrigada. A gente tem, por enquanto, a gente tem os 2 livros, O From e o Ausente, aqui na Mandarina. A gente está pedindo para a Macondo Um Corpo à Deriva, que já deve estar chegando. E quem quiser os livros, é só mandar um zap para a gente, que está no Instagram mesmo, 985019955 e 99609-2031. Mas vocês podem pedir pelo Instagram, pelo Facebook. Pela loja online. Pelo Edmilson, né, Edmilson? Agora eu estou próximo, a gente está muito próximo. A gente está todo mundo aqui, leitor, escritor, livreiro, todo mundo junto nesse barco da literatura, né? Eu só queria fazer 2 agradecimentos, rapidinho, se vocês me permitem. Claro. Primeiro, as 3 editoras, né? A Macondo, a Relicário e a Nós, porque assumiram correr um risco muito grande. Livros dessa natureza, a gente sabe bem que são editoras que têm que assumir um certo risco editorial e de mercado mesmo, porque elas pensam no mercado, é claro. Eu sou muito grato às 3 editoras e muito grato a vocês, porque são nessas conversas assim, mais soltas, e eu também vou aprendendo a falar do meu texto. Estou aprendendo agora. Tá falando muito bem. Tá maravilhoso. Está maravilhoso. E as 3 editoras, a gente tem aqui na Mandarina, são editoras muito queridas, são muito próximas da gente. A gente admira muito o trabalho das 3. A Macondo tem muita poesia, é lá de Juiz de Fora. A Relicário tem o livro do Edmilson, mas também publica muitas mulheres. E tem um catálogo muito bom, né? Que é muito bacana. E a Nós, da Simone Paulino, tem uma vastidão também, né, de títulos assim, variado, mas sempre com alguma coisa diferenciada.
Então, poesia também. Poesia, tá agora traduzindo os diários de Virginia Woolf, que é novidade no Brasil, novidade, maravilhoso, e Edmilson. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Alguém perguntou, olha, as lives estão sempre gravadas, e quem quiser assistir as outras lives que eu e a Roberta fizemos do ano... Olha que louco, eu ia falar ano passado, mas foi no começo, foi um pouco no ano passado, mas no começo desse ano a gente continuou fazendo, demos uma parada e agora retomamos ativa, sobrevivemos. É muito legal. Então são todas gravadas ali no Instagram. Você tem que descer lá para outro ano, mas a gente acha. E a do Edmilson também tá gravando. A gente vai gravar assim que acabar. E a gente não tá querendo acabar, né? Porque tá tão bom o papo. Edmilson foi muito... com pão de queijo aqui, a gente oferece, é sempre bom. Edmilson foi muito bom. Para mim, pelo menos, acho que para mim também foi uma aula. Uma aula, claro. Obrigado pelo carinho, pelo escuta. É sempre estimulante conversar e vocês fazem um trabalho muito bacana. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela inscrita. Tchau, boa noite a todo mundo. Faz o que você tem que fazer, porque eu vou tirar uma foto. Vamos sorrir. Isso. Boa. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, até a próxima. Vou gravar, Dani. Vou grande gravar. abraço. Tchau, tchau. Peraí, vou fechar aqui.